Olá amigos do canal Priapo, sou o Dr. Wagner Reiter, médico urologista, e hoje eu queria conversar com vocês sobre uma coisa que está sendo muito frequente, que é a cirurgia estética genital masculina. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde não é apenas a ausência de doença, mas também o bem-estar biopsicossocial do indivíduo. E hoje, as cirurgias estéticas encontram um fundamento grande, trazendo à pessoa um bem-estar com a sua percepção corpórea. Então isso torna-se uma coisa muito importante. Como o indivíduo se vê, como ele vê o seu corpo e como ele se vê perante os outros. Dessa forma, a parte estética tem o seu fundamento e é interessante que seja utilizada de uma forma adequada e com princípios científicos que norteiem. Atualmente, estamos vivendo uma transição, uma exposição do corpo humano de uma maneira nunca vista antes na história. Então, com o advento da internet, fotografias, filmagens em tempo real, a demonstração do seu corpo passou a ser uma coisa cada vez mais frequente. E em sites pornográficos, enfim, tudo que a gente vê dentro do universo da internet, a gente consegue encontrar um corpo nu ou seminu. Então a estética genital começou a tomar vulto, começou a tomar forma e está sendo cada vez mais procurada, principalmente dentro de ideais que são modelos que não correspondem muito bem à realidade, ao padrão normal que a gente vê, mas são coisas que acabam às vezes saindo um pouco fora do padrão e muitos pacientes acabam procurando o médico com ideias sobre esse padrão que eles viram e que querem reproduzir em si próprios. O tamanho do pênis do homem sempre foi uma questão levantada durante séculos e é uma coisa que acaba mexendo muito com o imaginário masculino. Qual é o tamanho médio do pênis do ser humano? Aqui no Brasil, um trabalho foi feito no Rio Grande do Sul e que mostrou que o tamanho médio do pênis do homem em ereção é 13 centímetros. Então essa é a média do brasileiro. Tá? Em alguns outros países é um pouco mais, um pouco menos. Então torna-se uma coisa frequente a procura nos consultórios para o alongamento peniano. Existem algumas técnicas de alongamento peniano que pode ser feita usando, por exemplo, uma cirurgia em que se corta o ligamento suspensor do pênis. Isso é uma técnica descrita. Pode haver um ganho em torno de 1,5 até 3 centímetros no comprimento do pênis, mas é uma coisa, quando flácido, mas isso é uma coisa meramente estética. Pode trazer algum prejuízo quando o pênis está em ereção, porque esse ligamento ele faz parte do que dá sustentação no pênis quando em ereção. Então pode correr o risco de maior traumatismo durante o ato sexual. Então é uma cirurgia descrita, mas que não é comumente utilizada por riscos que podem vir a trazer para o paciente. Além das cirurgias de extensão cortando o ligamento do pênis, também existem aparelhos de alongamento peniano. Esses aparelhos podem ser utilizados, o risco de lesão é baixo, mas também existe, porque pode existir trauma se o seu uso for indiscriminado ou ficar muito tempo com esses aparelhos correndo o risco de causar algum machucado, alguma lesão no pênis. Pode haver um ganho também no comprimento do pênis, mas que também se torna transitório. Com o advento do uso da toxina botulínica para vários procedimentos estéticos, também já foi tentada a utilização de toxina botulínica no corpo do pênis para promover um alongamento, com resultados também duvidosos. Então não existe nada comprovadamente eficaz para o alongamento do pênis. Tudo é ainda em fase experimental. Então não se deve utilizar esses procedimentos de rotina. Pacientes que desejam fazer isso têm que ser observados e tratados dentro de ambientes normalmente universitários, onde se há uma pesquisa científica que pode utilizar o corpo humano como material de pesquisa. Não existe uma técnica padrão que seja adequada para todos os pacientes. É tudo muito pontual e individual. Com relação ao escroto, tem pacientes que às vezes acham que o seu escroto não tem uma forma adequada, uma conformação adequada, e também existem procedimentos de bioplastia de escroto.
com a injeção de metacrilato e outras substâncias de preenchimento. Mas nenhuma delas tem comprovação, trabalhos que têm alguma indicação para sua utilização. Então não tem nem literatura disponível para se falar a respeito dessas bioplastias de escroto. A bioplastia da glande, procedimentos para deixar a glande maior, mais preenchidas. Também existem alguns trabalhos descrevendo a bioplastia de glande, utilizando principalmente o ácido hialurônico. É um procedimento que traz um resultado, consegue-se um aumento no diâmetro da glande. Pacientes, quando fazem esse procedimento, geralmente eles notam uma diferença, acabam achando um procedimento interessante, mas o ácido hialurônico ele tem um tempo que ele vai ficar no organismo e com o passar do tempo ele vai acabar regredindo. Então também não é um procedimento definitivo e que fique permanentemente dessa maneira. Também não existem dados de longo prazo que corroborem que isso seja um bom procedimento. Então, nível C de evidência não é uma coisa que se indique normalmente. Da mesma maneira, o engrossamento peniano, que também pode ser feito com injeção de substâncias no subderme, abaixo da pele, com o intuito de promover um engrossamento do corpo do pênis. Isso tem uma função meramente estética, não funcional, então o pênis acaba ficando um pouco mais grosso visualmente. Mas como é uma coisa injetada abaixo da pele, a pele ela acaba cedendo e não é uma estrutura que a gente consegue dizer que seja funcional. Da mesma maneira que a injeção de ácido hialurônico na glande, em outros locais, são coisas que podem acabar regredindo com o tempo e o paciente pode precisar de outras aplicações e isso acaba às vezes afetando psicologicamente o paciente. Também existem algumas cirurgias utilizando-se retalhos de veia safena, outros materiais, mas que podem eventualmente comprometer a função do pênis. Então, cirurgias que mexam na parte funcional do pênis não são recomendadas de maneira alguma, porque o pênis é um órgão que não é apenas a parte estética, mas ele também tem a parte funcional. E cirurgias que mexem nessa parte funcional não são recomendadas. E pacientes obesos, eles costumam ter uma percepção de que o comprimento do seu pênis é muito curto, é muito pequeno. Isso geralmente acontece porque a gordura que existe na região suprapúbica acaba embutindo o pênis. É o chamado buried penis, que é o pênis embutido. Procedimentos existem, por exemplo, como a lipoaspiração da região pubiana, em que há uma diminuição dessa camada gordurosa com exposição maior da haste peniana. É uma coisa estética, o paciente verá mais o seu órgão, mas depende muito da quantidade de gordura que existe e que é retirada. Existem alguns procedimentos em que essa gordura que é retirada acaba sendo colocada abaixo da pele do pênis para fazer um preenchimento do pênis e deixá-lo mais grosso. Acaba ficando como na questão anterior do engrossamento do pênis, que também seria feito com a própria gordura do paciente. Isso é uma coisa que também tem um grau de evidência C, não é uma coisa recomendada de rotina. Então, pessoal, via de regra é o seguinte: não existe nenhum procedimento genital masculino para fazer uma plástica que seja efetiva, duradoura e funcionalmente adequada. É assim que funciona na medicina. Nem sempre aquilo que a gente gostaria de ter é aquilo que é possível. E nem sempre aquilo que está disponível é o mais adequado e recomendado. E lembrando vocês sempre que mexer no corpo tem seus riscos. E podem ser riscos sérios, como o desenvolvimento de infecções, de retrações, de cicatrizes, e que podem piorar muito aquele resultado que você estaria procurando. Tome cuidado com o que vocês veem por aí. Procure sempre um médico urologista, converse com seu médico e não acredite em soluções milagrosas. Nenhum médico quer o mal para o seu paciente. Sou o Dr. Wagner Reiter, médico urologista. Se você gostou, inscreva-se no canal, caminhe para seus amigos e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, até lá.